Então, boa noite a todos. Quem esteve ontem aqui, levanta a mão, por favor. Nossa, bastante gente, muito bom. Então, para quem não esteve, ontem nós fizemos o costume da casa, nós temos 73 anos de existência, e esse trabalho de Natal, que a gente chama de encontro de Natal, sempre teve na casa. No início, ele sempre existiu para orientação dos trabalhos da casa, os espíritos davam comunicações, e aí foi se ampliando. Antes eram para grupos mais fechados da casa, aí a gente entendeu que a gente podia abrir para os assistidos da casa, para os jovens, enfim, para todas as pessoas. E assim a gente tem sido feito. A gente abre, convida, e onde nós estávamos lotado, né, Regina? A gente não tinha onde lugar para onde sentar. E aí os espíritos vêm, normalmente vêm espíritos que trabalharam conosco aqui, encarnados, outros que trabalham na espiritualidade com a gente, eles vêm nos trazendo mensagem de esperança, de equilíbrio, enfim, é um trabalho muito bonito, e não só isso, não só as mensagens, mas o ambiente espiritual, é a parte energética do trabalho que nos faz muito bem e nos traz muitas coisas boas. Então, ano que vem, a gente anuncia outra vez e vocês estão todos convidados, ok? Muito bem. Então, vamos partir para o Evangelho. Nós vamos hoje terminar o capítulo 5 do Evangelho, que é Bem-aventurados os aflitos. É o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e vou dizer a vocês que eu tive um pouco de dificuldade de fazer um resumo para que a gente pudesse abordar todo esse conteúdo do finalzinho dele, que é um conteúdo muito rico, e por isso a gente convida, como todos os expositores aqui costumam dizer, leiam em casa, reflitam sobre os ensinamentos, que, claro, aqui em 20 minutos a gente não consegue expor toda a grandeza que tem nesses ensinamentos. Mas hoje nós vamos falar, e eu dividi esse conteúdo em duas partes, e eu vou iniciar falando sobre quem são os aflitos, né? Bem-aventurados os aflitos, quem são os aflitos e o que são aflições. Bem-aventurados os aflitos, e os aflitos somos todos nós, somos todos os espíritos, somos todos nós. E o que são as aflições? Como a gente poderia definir o que são aflições? Aflições, segundo a definição, é tudo que proporciona crescimento, tudo que nos impulsiona ao progresso. Mas nem todas as aflições que a gente passa, né, são bem-aventuranças. Porque a maior parte das nossas aflições, elas são causadas por nós mesmos. E aí a gente precisa diferenciar, porque umas têm a ver com as leis de Deus e outras têm a ver com as nossas escolhas. E aí a gente vai explicar um pouquinho melhor. Quando eu estou diante de uma aflição, que é uma aflição que oriunda da minha intolerância, da minha ignorância, da minha invigilância, essas aí não são bem-aventuranças. Ou seja, vou dar exemplos para ficar mais claro. Se eu tenho uma aflição, né, porque eu não tenho aquilo que eu desejo, eu achava que eu devia ganhar mais, que a vida é injusta comigo, eu olho para o lado, vejo lá que o meu vizinho tem mais que eu, e que eu sou bem melhor que ele. Essa aflição, ela é oriunda do meu orgulho, da minha vaidade. Com certeza não está ligado a bem-aventurança aos aflitos. É uma aflição? É. Mas ela é oriunda, ela faz eu crescer espiritualmente, ela me promove evolução? Com certeza não. Ela me promove inveja, né? Ela me provoca um orgulho que não me leva a lugar nenhum. Então, toda aflição tem a ver com
o crescimento, ela tem a ver com me promover para algo que me traz evolução. E as questões da aflição, como eu disse, que nós somos espíritos aflitos, e por que eu falo disso? Porque isso é uma questão histórica, em que a gente vai encontrar isso historicamente. Todos nós, né, na escola, aprendemos que nós, e isso é uma verdade, dos homens, nós descendemos, né, dos homens da caverna, ou seja, de espíritos que foram criados simples e ignorantes e que tiveram a oportunidade de iniciar o seu processo de evolução vivendo em planetas mais rudes. E eles, como nós também, hoje, né, passaram e continuam passando, porque estão em processo de evolução, por períodos de aflição. Ou seja, eles tiveram, dentro das proporções climáticas que o planeta oferecia, eles tiveram que lutar para comer, eles tiveram que lutar para trabalhar, para se agasalhar, eles tiveram que buscar elementos entre os que ali estavam para a sobrevivência. Eles não duravam muito nesses lugares, porque a vida era muito hostil. Mas nisso tudo existia a providência de Deus, porque é através, né, desse processo de aflição, ou seja, de crescimento, de trabalho, em que a gente se desenvolve e que a gente cresce. E por isso que é o 5º capítulo do Evangelho que ele fala sobre bem-aventurados os aflitos. E eu fui pesquisar no NEP. O NEP é um grupo que está espalhado aqui em todos os estados. Tem um grupo NEP, que é um núcleo espírita de pesquisas do Evangelho. E eu fui pesquisar no núcleo Paulo de Tarso, que quem dirige eles é o Arthur Valadares, e eu fui pesquisar a questão da palavra bem-aventurança na época que Jesus pronunciou. E eles estavam, nessa pesquisa que eles fizeram, como Jesus falava em aramaico, a palavra que Jesus usou foi ash, ou achares, que na tradução quer dizer avançar. Então, assim, avance diante das aflições. Não se limite diante das coisas que te tragam dificuldade. E a vida é assim. Se a gente fosse traçar historicamente questões desde o homem da caverna, se fosse possível ver esses espíritos hoje, nesse desenvolvimento, a gente ia ver que eles avançaram através da descoberta do fogo, através de várias descobertas, eles foram avançando, eles foram crescendo espiritualmente. Esses são, sim, os bem-aventurados, os aflitos, porque diante da necessidade eles souberam e eles avançaram. E hoje nós, que estamos aqui com luz elétrica, né, água encanada, estamos, né, com os carros na porta que vamos levar para casa, né, estamos bem vestidos, bem alimentados, nós estamos dentro de uma trajetória, né, de vida em que todos os espíritos trabalharam, cresceram através das próprias aflições, das próprias necessidades, que em busca da melhoria, não só para si, mas para o próximo. É só a gente pesquisar e a gente vai notar que a aflição faz parte da humanidade, mas dessa aflição que faz com que a gente cresça, que não só a gente, mas ponha o outro a crescer. E não da aflição que a gente cria para nós mesmos e que só incentiva a nossa vaidade, o nosso orgulho, é fruto da nossa imprevidência, fruto da nossa ignorância, do nosso orgulho. Então, é importante a gente conceituar essas questões de que Jesus sempre falou.
para nosso espírito. Jesus, os seus ensinamentos sempre foram muito claros, e o Evangelho, os espíritos, quando orientaram Kardec, e eu sei que meus colegas todos aqui falaram sobre isso, e eu acho que é importante a gente repetir, a construção do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem como base dizer para vocês, vocês não estão sozinhos. As aflições hoje que vocês... o que a gente considera de aflição? Eu tenho que trabalhar todo dia. Tem. Nós somos os espíritos mais preguiçosos. Se a gente pudesse falar, trabalhar, eu gostaria de ser herdeiro, né? Só ganhar, ficar em casa, né? Comprar as coisas que eu gosto. Mas não é bem a aflição de que nós necessitamos. Eu preciso vencer a inércia, eu preciso fazer, aliás, as grandes descobertas partindo das necessidades que os homens tiveram. Então, quando Kardec começou a ter a inspiração de escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, os primeiros capítulos, e os meus colegas repetiram, mostraram a coerência de que a gente não constrói as coisas numa vida só. Então começa a construção, né, do Evangelho, como dizer, não vim destruir nenhuma lei, eu não vim derrubar nada daquilo que o Pai construiu. Meu reino não é deste mundo, ele veio falar, há muitas moradas na casa de meu Pai, ou seja, eu vou reencarnar e muitas vezes, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ou seja, eu preciso de várias encarnações, mas bem-aventurados os aflitos, e porque nós não estamos sozinhos, assim como os homens da caverna não estavam sozinhos nos seus primeiros degraus de processo evolutivo, nós também não estamos. Ontem eles nos deixaram muito claro quanto nós podemos contar com eles, contar com a ajuda espiritual, o amparo, não para as nossas aflições bobas e funestas, mas para aquelas que nos levam à grandeza, que nos trazem melhorias espirituais. Essas, com certeza, nos trarão benefício. E eu gosto de contar uma historinha, que é muito bonitinha, de um missionário que foi aprender, né? Ele queria muito ajudar as pessoas, e ele foi para um mosteiro aprender um monte de coisa, e aí, como todo aprendiz, ele aprendia ao amor, à caridade. Aí chegou o momento em que ele não só aprender, mas dele fazer. E aí ele teve que sair para o mundo, e ele se despede do seu mestre e sai pelo mundo, e na primeira cidadela, na primeira aldeia que ele vai, ele se depara com uma família desesperada, com uma família muito pobre, com muitas necessidades. E aí, quando ele olha aquela família naquela necessidade, ele se penaliza de ver aquilo, e ele vai conversar, com o chefe de família. E o chefe de família diz assim: olha, eu não sei mais o que fazer, estou desesperado. A única meio de sobrevivência que nós tínhamos era uma vaca, e essa vaca caiu no penhasco e nós perdemos com meio de sobrevivência. E o discípulo ficou meio desesperado e voltou, rapidamente para o mosteiro, e foi pedir ajuda para o mestre. Falou: a gente precisa ajudar aqueles, eles estão desesperados. Aí o mestre pensou e falou: fazer o seguinte, leva essas sementes aqui de batata para eles, dá esse saquinho de semente para eles, e diga para eles orarem, para eles terem fé, e segue a tua jornada. Aí o aprendiz falou: meu Deus, estão lá, passando tanta necessidade, vou dar eu um saquinho de semente, mas tudo bem. O mestre mudou, e passou novamente na cidade e entregou a semente de batatas, e seguiu o seu caminho. Se passaram muitos e muitos e muitos anos, ele retorna ao mosteiro. E quando ele retorna ao mosteiro, uma das coisas que o chamou a atenção foi passar novamente na casa daquelas pessoas que ele tinha deixado em tão deplorável estado. E quando ele foi se aproximando, ele começou a perceber que a casa estava maravilhosa, que a casa estava bem arrumada, o jardim enfeitado, várias carroças, as crianças bem vestidas, uma coisa maravilhosa. E ele começou a pensar, falou: nossa, será que a família faleceu? Eles venderam? Ele começou, tinha dificuldade de pensar coisas boas que pudessem. Ele até quis combater aquele pensamento, mas enfim, ele falou: eu vou lá bater para saber. E quando ele bateu na porta, quem atendeu ele?
Exatamente o mesmo Senhor que conversou com ele quando ele saiu na sua peregrinação. E aí o Senhor disse para ele: o senhor acredita que daquelas sementinhas que o Senhor me entregou naquela noite, nós resolvemos plantar. E nós começamos a plantar aquela semente de batatas, e a minha esposa, que já estava assim muito chateada com as coisas, ela dobrou o ânimo. Os meus filhos também acharam que tinham que lutar, que a gente não podia entregar, e aí nós começamos a trabalhar, aramos a terra, buscamos os recursos que nós tínhamos aqui mesmo, e aí fomos. Eu só acredito que nós fomos melhorando de vida, e hoje nós somos os maiores produtores de batata da região, e meus filhos casaram, e nós estamos tão bem de vida. Eu queria lhe agradecer, aquelas sementinhas, eram poucas, verdade, mas nos ajudou muito. Então, veja, às vezes, o que nos parece infortúnios, porque a nossa visão é estreita da vida espiritual, nos é dada como aflição que nos ajuda no nosso crescimento. Muito bem. Uma das coisas que eu queria ler para vocês, que está dentro da questão do Evangelho, que chama da verdadeira desgraça, ele diz assim: para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver-lhe a consequência. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transpor-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Muitas vezes a gente não consegue entender o que se passa. E essa é a segunda parte do nosso estudo do Evangelho desta noite, e eu vou falar sobre o homem de bem teria morrido, e vou falar sobre perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Contudo, eu acho que uma das coisas mais difíceis é a aflição de perder pessoas amadas, e principalmente, perdas prematuras. Primeiro eu quero começar a falar sobre o homem de bem teria morrido. Quem já de nós não teve uma situação que fala: poxa, da família, todas as pessoas ruins, morreu bem aquele tio bacana que a gente tinha, que era o melhor, ou o vizinho mais bacana. A gente pensa essas coisas, às vezes a gente não fala, mas a gente pensa. E segundo o que o Evangelho nos diz, o que a gente pensa é uma verdade. Às vezes a morte no sentido espiritual, ou seja, a retirada dele, desses momentos que a gente qualifica como aflitivos, fazem parte do cumprimento da sua tarefa espiritual, daquilo que ele já, como espírito, já terminou a sua passagem. E o que é bom desse trabalho é todas as pessoas que têm esse ânimo, esse crescimento de levar avante a vida, de ser uma pessoa extremamente positiva. Nós temos que copiar essas pessoas. Elas estão no nosso meio porque elas nos servem de exemplo. Então, quando elas se vão, não vamos nos afligir pelo nosso egoísmo. Ela devia ficar aqui para continuar sofrendo daquilo que a gente acha que bom, porque a nossa vida não é a vida material, a nossa vida é a vida espiritual. E é isso a gente tem uma certa dificuldade às vezes de entender, porque nós somos seres espirituais que estamos vivendo na matéria. Nós não somos seres materiais que vamos viver na vida espiritual. Então essa é uma parte. E uma outra parte muito delicada, que tem a ver com a morte das pessoas amadas e pessoas prematuras. E eu acho que para elucidar essa tarefa difícil, desse momento de separação, eu costumo dizer que é mais difícil às vezes a gente vir do que a gente ir de volta, porque de volta nós estamos voltando para casa, e vindo para cá a gente está voltando para
as nossas provas, né, para os nossos trabalhos de crescimento, para a gente poder avançar do ponto de vista espiritual. E às vezes nem sempre a gente consegue, mas Deus nos dá a oportunidade para isso. Eu quero contar da família Muscat. Quem quiser pesquisar, a família Muscat é uma família judia que perdeu o filho, Roberto, com 19 anos, numa cirurgia de desvio de septo, uma cirurgia simples, né? E ele teve quando a pessoa tem uma asepsia, né? Ela teve um choque anafilático, desculpa, e ele morre aos 19 anos. Era uma família de 6 filhos, e vocês podem imaginar como a dona Sônia, que era a mãe na época, e o pai, o Dr. Davi, ficaram desesperados, sem entender. Primogênito para a família judia tem uma importância muito grande, não, claro, todos os filhos, mas enfim. É muito bonito o depoimento deles, porque diante da dor deles, eles conheciam a Nair Belo. Nair Belo é uma atriz, para quem não conhece, espírita, que perdeu também um filho de acidente de carro, e ela convidou eles para ir conhecer o Chico Xavier. Naquela época o Chico escrevia, para quem não conhece o Chico, escrevia as cartas e tinha um trabalho de consolo muito grande. E eles vão até ele, e no primeiro dia ele narra, né, nesses depoimentos, que depois vocês vão pesquisar, ele narra que quando ele encontrou com o Chico beijou a mão dele e falou: Dr. Davi, a morte não existe. E ele pensou: mas como que esse homem está me falando isso? Acabei de enterrar meu filho há dias, ele falando que a morte não existe. E aí foram inúmeras, para vocês terem ideia, foram 54 mensagens que o Roberto mandou. Ela escreve um livro e ela dá um depoimento lindíssimo. Uma dessas mensagens, que se não me engano a segunda, o Chico escreve em hebraico e ela leva pro rabino para tradução daquilo que ele escreve, e a tradução era uma oração que é feita no judaísmo para quando morre de corpo presente. E assim, são milhões de revelações que o tempo não vai me poder, para que eu possa explanar. E aí essa família não deixar o judaísmo, obviamente, que não é essa a intenção, mas o conforto, o amparo de saber que o filho estava vivo, porque ele encontra com o avô, o pai do Dr. Davi, e ele é levado para uma colônia espiritual, que era uma colônia judaica, e aí ele conta uma série de coisas. Esse conforto espiritual que essa família recebeu, no sentido de entender, né, que o filho continuava vivo, e uma das coisas bonitas é que a mãe fala que quando os filhos depois ligavam para ela, falava assim: você tá bem, mãe? Quem tá aí? Tô eu, o papai, e tá o Roberto também. Porque ela sempre sentia a presença espiritual do filho, porque ela entendia que o amparo do filho, a presença espiritual do filho, não dentro da casa, mas o sentido espiritual do filho estava sempre presente. E nessa passagem diz uma coisa muito bonita aqui no Evangelho, diz assim: mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos os protegem, vossas lembranças o inebria de contentamento. Mas também as vossas dores, sem razão, os afligem, porque revelam sua falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentirei em vós mesmos a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Ou seja, nós não perdemos ninguém. Nós nos separamos momentaneamente, mas nós estaremos eternamente juntos. Que Deus nos abençoe e nos ampare sempre. Que assim seja.